Notebook gamer, tá pensando em comprar um? Vale a pena? Será que é tão caro assim? Será que não dá pra se virar com um modelo mais baratinho? E será que o modelo baratinho vai atender a sua expectativa? Notebook gamer é o assunto de hoje, corre aqui pra saber. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já viu falando que o assunto de hoje é Notebook Gamer, um assunto que tem aí muita informação dissipada na internet e a quantidade de modelos e especificações incrivelmente gigantescas. No entanto, existem tabus aí que devem ser considerados, como o valor, a capacidade dele em relação a um desktop e principalmente o uso dele no dia a dia para o trabalho também. Vale a pena ter um notebook gamer nos dias de hoje, principalmente no Brasil? Muita gente acha que sim, e a gente vai explicar para vocês não só a questão do notebook gamer, mas também em relação a alguns paradigmas e também algumas dicas aí que você pode utilizar caso você já tenha um. Nós vamos trazer também exemplos de alguns dispositivos que estão no mercado, não como uma lista, um guia de compras ou o top 10 de notebook gamers. Nós vamos trazer esses dispositivos para exemplificar e também ajudar a você a encontrar aí o melhor dispositivo dentro da sua expectativa. O vídeo é ótimo, vai ser muito bom e vai desmistificar bastante coisa para você. Então, por gentileza, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha aí para ajudar a disseminar a informação. Não esquece do like, cara, ele é mais importante que o sininho. Com ele o YouTube sempre notifica você quando tem vídeo novo no canal. Notebook gamer, eu acho que todo mundo pelo menos já teve a curiosidade de pesquisar esse dispositivo, seja você de console e principalmente você de PC game. Afinal de contas, ele seria a conciliação perfeita aí da mobilidade, versatilidade e também da jogatina. Imagine você poder jogar aí com FPS altos e estáveis em qualquer lugar que você vá e também podendo utilizar no seu trabalho. No entanto, ele se esbarra aí em alguns paradigmas, alguns reais e outros nem tão reais assim. Começando do primeiro paradigma aí, a diferença do notebook principalmente em relação a um desktop. Basicamente, quase nenhum notebook equivalente na mesma configuração, especificação, processador e GPU igualzinho o desktop vai conseguir performance maior que o desktop ou até mesmo igual, porque a maioria dos notebooks gamers que trabalham com versões mobile dos processadores e também das GPUs. É muito importante que você saiba disso, porque uma GTX 1050 Ti de um notebook pode não ter a mesma efetividade de uma 1050 de um desktop. Isso acontece porque, para adequar ao tamanho do notebook e também as especificações quanto à arquitetura da placa e também a relação de calor e exaustão desse aparelho, é preciso diminuir alguns núcleos computacionais da placa, alguns CUDA cores, também é preciso diminuir algum clock, ou seja, ela nunca vai se equiparar. É óbvio, é claro, é lógico, não precisa comentar que eu sei que já existem notebooks com especificações e componentes de desktop e a gente vai falar deles aqui também, mas espera mais um pouquinho que já a gente chega lá. No geral, os notebooks sempre vão ter performance inferior ao desktop e também um custo maior. No geral, quando você vai pesquisar um desktop ou um notebook, você vai ver que com o preço do notebook você consegue acoplar aí uma maior configuração no seu desktop. No entanto, tem algo que notebook tem que nenhum outro dispositivo para jogar gaming tem, que é a versatilidade. Quem chegaria mais próximo no quesito versatilidade seria o Nintendo Switch, mas com uma infinita inferioridade de performance que o notebook pode trazer para você. Se você quer um dispositivo móvel para jogar videogame que seja conectado a todo lugar e também auxilie no seu trabalho, nada melhor que o notebook gamer. Outra coisa também que o notebook gamer traz em algumas vantagens é que o menor notebook gamer é superior ao maior notebook do mercado feito para o setor corporativo ou do trabalho. O notebook gamer de entrada já é melhor que qualquer outro notebook convencional, porque para game você precisa de especificações parrudas, ou seja, se você for vendo uma relação de custo-benefício e oferta de serviços, um notebook gamer para o trabalho é muito melhor do que um notebook convencional. Outra coisa também em relação ao custo, tem para todos os bolsos sim, apesar da mítica e também verídica informação que notebooks são mais caros, eles possuem preços acessíveis, inclusive preços para a realidade do Brasil. A gente vai trazer alguns dispositivos aqui como exemplo, como eu falei
falei lá atrás. Não entenda isso como um guia de compras ou simplesmente um top dispositivos. Existe muita coisa no mercado. A nossa ideia em trazer esses dispositivos aqui é simplesmente exemplificar as diferenças e também as categorias que você vai encontrar. Talvez você adeque algum e use-o como referência para encontrar um equipamento até melhor no quesito que você deseja. Antes de falar dos dispositivos, vamos falar de algumas coisas que eles têm em comum e já tirar alguns paradigmas. Calor. Fato inegável, e se você já tem um notebook gamer ou vai adquirir, não fique com medo. Durante a jogatina, esses dispositivos alcançam temperaturas muito altas. Pode chegar até 90 graus de processador e as GPUs podem bater até 85 e até mesmo 90 graus. Isso quer dizer o quê? Que a temperatura externa da exaustão pode chegar até 50 graus em volta do notebook, dependendo por onde ele solte a exaustão. Então, importante a dica aqui é quando você for jogar com seu notebook gamer, utilize um ambiente ventilado. Dissipe rápido o calor que é gerado pelo notebook. Mas calma, isso existe também uma solução que a galera não fala muito em relação a trocar pasta térmica, do fabricante pode ser inferior, colocar aqueles dispositivos, aqueles docks de exaustão atrás. Você pode realmente fazer isso, mas existe uma técnica muito mais efetiva se você está tendo problemas de temperatura com o seu notebook gamer, ou se você comprar um notebook e quiser abaixar um pouco a temperatura. Você pode utilizar uma técnica chamada undervolting. Basicamente consiste na técnica de você diminuir a voltagem do processador, logo você vai diminuir o consumo energético dele, logo você vai diminuir a temperatura. A técnica de undervolt pode ganhar aí até 20 graus em relação à temperatura padrão do notebook, sem afetar diretamente o desempenho. Você até pode ter uma queda de desempenho com undervolting, ela é significantemente menor do que o ganho que você vai ter em relação à temperatura que você vai ganhar. Eu não vou abordar aqui o undervolting detalhadamente, porque não é o propósito do vídeo, a gente vai falar de notebooks de uma maneira geral, mas se você ficou interessado, coloca aí no comentário. Se tiver bastante gente com essa dúvida, a gente faz um tutorial como você faz undervolt no seu notebook game e melhora a sua temperatura também. Falando em temperatura, como ele exalta muito calor, quer dizer que ele precisa de fãs poderosos. Normalmente notebooks gamers podem gerar aí algum ruído incomodável durante a partida, que é dos seus próprios fãs. Existem modelos que trabalham melhor com isso, outros trabalham pior, mas no geral eles emitem um ruído acima da expectativa. Isso também, infelizmente, é normal. O que a gente indica a você sempre utilizar headset. Isso não vai causar nenhum incômodo e você vai abstrair o volume aí das ventoinhas também do dispositivo. Ok, então outra coisa em comum que você deve levar em consideração é a parte de upgrade. Se engana quem acha que notebook não é possível ter upgrade. É possível até mesmo você trocar o painel dele, ou seja, a tela dele para um até de mais hertz, ou seja, de 60 para 120 Hz, e sua máquina conseguiria empurrar isso. É óbvio, é claro, é lógico que são equipamentos específicos e vai causar um pouco de trabalho, até mesmo talvez de importação, mas é possível você trocar o painel. Outros dispositivos mais comuns que você pode trocar no seu notebook é em relação à memória e também ao próprio HD. Você pode implementar SSD e alguns modelos específicos já vêm até com entrada para M2, o que amplifica muito a jogatina. Nesse caso, a gente dá a dica para você procurar dispositivos a qual a parte traseira dá acesso rápido a esses dispositivos. Para quê? Para evitar de você gastar dinheiro numa assistência técnica especializada. Outra coisa importante para você se ligar nas especificações, se está pensando em upgrade futuro comprando seu notebook gamer hoje, é em relação aos bancos de memória e a capacidade de memória que esse notebook tem. Você tem que observar nas especificações do manual do fabricante até onde ele chega, ou seja, você comprou um notebook que tem 8 GB, mas a sua meta é 16. Você tem que verificar se o notebook é capaz de chegar a 16 GB, tá ok? Vamos lá então. Existem muitos dispositivos no mercado, existem várias coisas, mas no entanto o notebook trabalha bastante parecido com o que acontece no cenário de PC Gaming. Tem as versões de entrada, tem as mainstream e tem as high-end, os mais conhecidos como os PC Master Race, e tem as Ultra Fokker Motherfucker entusiastas, notebooks que nem parecem notebooks. Vamos começar com máquinas de entrada, custo-benefício, coisas que estão mais centradas dentro da nossa realidade nacional, onde o consumidor tenha poder de aquisição para adquirir ele. Existem muitas coisas no mercado, muitas coisas já de tecnologias antigas, então a gente, para filtrar um pouco disso e não desmerecendo quem vai comprar uma inferior a isso, a gente vai colocar que, estabelecendo para você conseguir jogar todos os jogos da atualidade dentro de um frame rate aceitável e não ter problemas em relação a desempenho, a gente vai colocar que a gente vai trabalhar com notebooks de entrada a partir da 1050 Ti. Pô, eu vi um notebook com uma GTX 980M, uma 970, uma 960, não vai funcionar? Cara,
Agora, são tecnologias mais antigas e, como eu disse, o notebook não dá para você colocar a especificação em relação ao desktop. Por exemplo, o que aparece na Steam são placas desktops, requisitos mínimos. Então, se o requisito mínimo do jogo é uma 960, provavelmente a 960 do seu notebook vai gargalar com aquele jogo. Então a gente estabeleceu a 1050 Ti para que tenha aí a usabilidade com qualquer jogo do mercado hoje. E para a gente exemplificar, eu vou citar aqui o Acer Nitro 5, um notebook gamer que vem com Core i5, vem com 8 GB de memória e carrega na sua configuração uma GTX 1050 Ti. Esse notebook é vendido em margens aí de 3.600 até 4.000 reais. Se você for levar em consideração que ele já vem com uma tela para você jogar, você vai entender que é um excelente custo-benefício. Por quê? Porque ele já vem com a tela e o notebook também já tem o próprio teclado. O mouse a gente nem vai levar em consideração, porque se você for tentar jogar com aquele touch, você vai querer pular da janela e cometer suicídio. Então você precisa de um mouse, já coloca isso na sua cabeça. O que esse cara tem de diferente? Aqui já começa uma coisa que você tem que se ligar e aceitar. Não tem muito o que mudar. Notebooks gamers de baixa performance e também os Ultra Powers Performance, eles têm algo em comum: o tamanho e o peso. E eles especificamente não são tão bonitos quanto notebooks normais, notebooks corporativos. Eles não são slim. A palavra slim notebook gamer é muito difícil de alcançar, mas a gente trazer aqui um modelo para você que uniu o útil e agradável, a gente já chega lá, calma aí. Outra coisa que você também tem que estabelecer, apesar de ser um equipamento de 4.000 reais e ser melhor que o notebook convencional, não espere que você tenha aí qualidade premium em volta desses notebooks mais baratos. Geralmente o material é plástico, a tela é relativamente agradável para você jogar, mas nada próximo ao brilho ultra motherfucker essencial. Geralmente esses notebooks com 1050 Ti vem com resolução Full HD até 60 FPS. Na prática, o que você vai conseguir? De 45 a 60, dependendo do jogo, em médio e alto. E alguns jogos muito pesados, por exemplo, que nem Assassin's Creed Origins, você vai conseguir aí uma faixa de até 30 rodando em média. Ou seja, você vai variar bastante, mas você pode aí compensar diminuindo a resolução também. No entanto, todos os jogos vão rodar nessa máquina sem maiores problemas. Um ponto negativo na especificação de máquinas assim como o Nitro 5, é em relação ao HD mecânico. Eles não vêm com SSD por conta do custo, para baratear. Então ele vem com HD de 1 TB, o que vai te trazer lerdeza no loading também no início do Note. Ou seja, você vai ter um equipamento de 4.000 reais que inicia tão rápido quanto um equipamento de 1.200 reais que você compraria que não seja gamer. Outra coisa importante para dizer desses equipamentos, isso é em relação a todos eles em geral, independente da categoria que esteja, é em relação à própria bateria. A bateria de notebook, ela funciona que nem uma bateria do notebook convencional. Se você está pensando em jogar, já carregue a sua fonte para tudo quanto é lugar. Ela não vai segurar muito tempo a jogabilidade. Perceba que se uma máquina pode chegar até 90 graus aí de exaustão, quer dizer que ela está consumindo muita energia. Energia da onde? Da sua bateria, que vai durar muito pouco durante a jogabilidade. É óbvio, é claro, é lógico que o Acer 5 é só uma especificação como exemplo. Existe um adorno em volta dele que você pode adquirir aí com preços mais vantajosos e também conseguir até uma placa 1060 de 6 GB, algo mais parrudo. Dell G7, ele já vem com processador i7, ele vem aí embutido com 16 GB de memória e uma placa de vídeo 1060 6 GB. Com essa máquina você já consegue amplificar o seu poder aí tanto de FPS quanto também de qualidade de jogo. A maioria dos jogos vão rodar no Ultra aqui sem nenhum problema. Ele também tem especificação de Full HD na sua tela e ele tem uma vantagem sobre o Nitro, que é o SSD de 256 GB e também 1 TB de armazenamento. Ou seja, você pode usar a estratégia de 2 HDs já nesse notebook, por um custo um pouco mais acima do Nitro, cerca de R$ 2.500 a mais. Esse notebook aqui, o G7, tá na média aí de R$ 7.500 no mercado brasileiro. Ele é da Dell, a Dell também, que tem a divisão dela gamer, que é a Alienware. No entanto, a Dell resolveu, não sei porquê, também fazer notebooks utilizando a marca Dell, e são notebooks muito bons. Um detalhe que eu dou para vocês quando for utilizar produtos da marca Dell é principalmente na parte da tela. Se a tela for muito brilhante e se a tela também tem um ângulo legal da parte de IPS. Como você sabe disso? Ou você
vai na loja e verifica pessoalmente, ou vai verificando reviews do modelo que você quer. O ângulo é muito importante para não causar aberração de cores. Se você não tiver no ângulo correto, se você simplesmente abaixar e a tela não tiver uma qualidade de ângulo bacana, ela vai causar aí diferença de cores, simplesmente você movimentando pouco aí. Esse G7 também a gente pode considerar ele já um mainstream de notebook. Perceba que não foi tão caro sair da entrada para o mainstream, apenas R$ 2.500 de diferença. Pois bem, R$ 8.000 é a base que você fica até o mainstream. Acima disso a coisa eleva muito de preço. Eu vou citar agora, por exemplo, o Asus ROG Strix, o GC114. O notebook vem com i7 32 GB de memória e vem com uma GTX 1070 embutida em sua configuração. Aqui você vai ter performance absoluta e muito indicado, por exemplo, para quem realmente vai usar para trabalho intenso. É um notebook que dá para você fazer edições de vídeo numa boa, mexer com software mais pesado. É interessante você avaliar um produto mesmo com esse preço alto, que é de R$ 14.000 a média dele aqui no Brasil. Mas se ele vai te dar um retorno financeiro, vale muito a pena. Lembrando que ele já entrou na categoria high-end aqui. E também ele não é tão clean. Por se tratar de um produto Strix também da ROG, ele é imponente, ele é gamer. Talvez ele chame muita atenção. Se você utiliza em lugares públicos e tal, não é a melhor escolha que você deveria fazer. Outra coisa, se você trabalha em um local muito corporativo, muito restrito, muito terno e gravata, talvez ele chame um pouco mais de atenção e você aí vai se destacar mais que seu chefe com o notebook. Talvez ele não goste disso. Enfim, um detalhe legal desse Strix aqui é que ele já possui uma tela 17.6, ou seja, quem está procurando um campo de visão maior. E é por isso que eu disse para vocês que é legal e bacana para uso em trabalho. Agora a gente vai falar de monstro mesmo, né? Se você se assustou com 32 GB do Asus ROG, vamos falar de um monstro. Esse cara aqui é um monstro. É um notebook que está além de suas categorias aí, das categorias de notebooks convencionais. Eu trato ele mais como um deskbook do que realmente um notebook. Eu estou falando do Avel G1843, um verdadeiro monstro. Um notebook com capacidade de fazer SLI com 2080, de 8 GB de memória DDR5 cada, trabalhando juntas. Ele possui já um processador i7 Coffee Lake e também ele possui 16 GB de memória, o que causa estranheza por não colocar 32, já que ele utiliza duas placas de vídeo. Mas aí já começa um pouco do absurdo do entusiasmo e também nem profissionalmente é indicado. Além do peso dele, o tamanho monstruoso, para ele sustentar duas GTX 1080, ele precisa de 300 watts de consumo de energia elétrica. E esse notebook tem uma coisa mais esquisita do planeta Terra. Ele tem duas fontes de alimentação que você conecta nele. Ou seja, aumentando ainda mais o peso e o desconforto em levá-lo para todos os locais. Dessa forma, tirando aí um pouco da magia do notebook, que é realmente a mobilidade. Ele se difere de alguns outros notebooks, porque tanto o processador dele quanto a GPU não são mobile, eles são de desktop. Teve só uma redução de clock na parte desse cara aqui da GPU, ou seja, ele tem uma potência aí que vai colocar no chinelo muita máquina gamer aí no mercado. No entanto, a inviabilidade dele não é só no peso, é também no preço. Eu tô falando do equipamento aqui no Brasil que pode chegar a R$30.000. Enfim, a escolha de cada um, mas fica a dica que existem também estratosferas aí da vida, que é mais para o público entusiasta do que profissional e gamer em si. Mas como eu disse para você, existe um coeficiente. Talvez hoje, na minha visão, um dos melhores notebooks gamers do mercado. Ele traz exatamente a essência do notebook, que é a leveza, a versatilidade, a beleza, a finura e toda a potência que um gamer precisa. Ele vem equipado com Core i7, ele vem com 32 GB de RAM e ele vem com uma GTX 1070 e o display dele chega a 144 Hz. Eu tô falando do MSI GS65, uma das máquinas mais perfeitas no conceito notebook e também gamer. Como você pode ver aí nas imagens, ele é extremamente fino e também bonito. Esse notebook você aí não chama atenção com ele, você pode participar aí de qualquer reunião corporativa, pode abri-lo aí em locais mais públicos sem chamar muita atenção e ele carrega toda a potência aí de um verdadeiro notebook gamer. Essa versatilidade, esse ponto em comum que ele tem com os outros notebooks gamers, que é em relação à sua beleza, carrega um fator negativo. O preço é um notebook que está sendo vendido aqui no Brasil em cerca de R$20.000.
Eu sei, é caro, mas como eu disse, cara, em relação a notebook gamer, se você utiliza também para o trabalho, esse é um aparelho que eu recomendaria muito, porque, como eu disse, ele traz tudo que o notebook tem com a qualidade gamer, que é óbvio, é claro, é lógico que a gente precisa. E um assunto importante que eu também queria deixar aqui em respeito ao notebook gamer, é que muita gente tem dúvida em relação aos docks de GPUs, ou seja, aquelas GPUs externas. É importante você saber que não é todo notebook que consegue incluir uma iGPU. Você precisa, para utilizar GPUs do mercado hoje, como as GTX 1050 para cima, precisaria aí de seu notebook ter uma entrada Thunderbolt 3.0 no mínimo ou USB-C. E aí você tem que equivaler se o dock que você está comprando tem saída USB-C ou Thunderbolt para você conectar no seu notebook. Outra coisa importante que você tem que saber dessas configurações é em relação que o dispositivo tem que aceitar ela na BIOS. Não é só ter a entrada Thunderbolt USB-C. Ponto negativo também aí das especificações de dock é o próprio dock em si. Mesmo que você consiga tirar e colocar a outra placa de vídeo, ele tem tamanho limitado para o modelo de placa de vídeo que veio nele. Para quê? Para ser pequeno, para ser bonitinho. Você não consiga comprar uma placa de vídeo maior para colocar lá, impedindo aí um upgrade por falta de espaço no próprio dock. Outra coisa importante que você tem que saber é que provavelmente ele não empurre a sua placa, por exemplo, uma 1070 igual a um desktop, porque o Thunderbolt e o USB-C, apesar de terem velocidades altíssimas de transmissão, não chegam a um PCI Express 16, ou seja, a sua placa não vai chegar no limite dela. Outra coisa também que você pode tirar o cavalinho da chuva, que notebooks que aceitam estas placas externas não são notebooks de entradas. Dificilmente você encontrará no mercado um notebook de R$4.000 que você consiga acoplar uma iGPU. Pode ser que exista, não estou falando que é impossível, mas é muito difícil. Geralmente isso é restrito a modelos mais parrudos, mesmo porque você vai precisar de um processador bom para aguentar uma placa de vídeo externa, tá joia? Bom, galera, eu sei, é só um vídeo e é muita coisa para falar. Notebook é um mundo muito vasto e eu quis trazer uma introdução bacana aqui. A gente vai trazer mais coisas específicas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tira sua dúvida, vê o que você quer saber sobre notebook gamer aqui e a gente vai trazendo mais conteúdos para vocês, incluir essa plataforma que também é requisitada pela galera. E se você gostou desse vídeo, me ficou tudo que você queria saber sobre notebooks gamers do mercado, ou pelo menos parte do que você queria saber, e foi uma excelente introdução e te ajudou a escolher aí o notebook gamer no mercado bacana e barato ou caro, dependendo do que você queira, deixa o seu like, se inscreve no canal, participe dos grupos de Xbox One Tech, PC Gamer Tech, Nintendo Tech, PlayStation 4 Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do space.geek.com.br, nosso fórum de cada dúvidas do canal. Eu sou o Gotcos e até a próxima.